Esse block fields e esse isMainButtonSend, deixa eu até apagar aqui, ó. Qual o problema deles? Não vou nem apagar. Esse aqui eu até posso. Esse aqui eu vou aproveitar a estrutura dele aonde um código similar a ele vai estar entrando. Tá? Esses camaradas aqui, eles estão diretamente linkados, né, à entidade que vai, enfim, sofrer atualização. Qual é a entidade que vai sofrer atualização no nosso caso? O item de lista. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Get Layout Resource ID. É um layout, ok? Completo. Então, ele não está vinculado a cada item. Ele está vinculado a cada item, mas é o layout total. Beleza? Ele não tem partes dele lá específicas que vão funcionar de acordo com o que aconteceu em um item. Não existe isso. Ele é total, né? Ele é único para o nosso Credit Cards List Fragment. Esse camarada aqui é a mesma coisa. Por quê? O que vai acontecer é que depois do feedback lá do nosso back-end web, que ainda não existe, então a gente está trabalhando com um fake delay, ele vai printar uma snake bar, certo? Aqui no final, com uma mensagem, ou seja, totalmente independente, não precisa de printar um snake bar em cada item, né? Ele é dependente, no caso, do layout principal. Então, o código continua aqui, ó, isolado, né, daquele vínculo para cada item da nossa lista de cartões de crédito. Agora, block fields. O que é o block fields? No nosso caso, eu escolhi bloquear o botão, né, que vai estar em remoção. Ok? O botão do item que vai estar em remoção, em processo de remoção. Então, quando o cara clicar aqui, seguindo lá o nosso, deixa eu voltar aqui, o nosso protótipo estático, vai ter que abrir uma tela, né, de segurança, óbvio, para ter certeza de que é o dono da conta que está cancelando o cartão, removendo o cartão. E aí, com o processo ocorrendo, vai aparecer lá, removendo. Então esse camarada aqui não vai poder mais ser, digamos, não vamos deixar mais o cara tentar remover uma coisa que já está sendo removida. Então esse botão, pelo menos esse botão, a gente vai bloquear só o botão do item em ação, vai ser bloqueado. Ele tem que ser bloqueado. E aí os outros não vão, né? Os outros, apesar de serem passivos de clique, a gente vai estar mexendo só com o botão do item que foi acionado pelo usuário, o cartão que ele quer remover, certo? E aí já é uma coisa específica de item. A gente não vai ter como ter um código aqui, né, sem ter uma influência direto lá do adapter, ok? Que funcione somente para um cara. Então o que eu estou querendo dizer? O código que vai entrar em block fields, ele vai ter que vir lá do adapter, porque é o adapter que é o host de cada um, o host direto de cada um dos itens, ok? Então, deixa eu comentar aqui também. Esse bloqueio, que vai ser aqui BT remove, que é o nosso... Deixa eu abrir de novo aqui o adapter, né? O nosso BT remove, ele vai ser bloqueado por um algoritmo que vai ser definido aqui dentro, ok? E esse algoritmo vai ser passado, né, como parâmetro, como argumento, aqui para o nosso block fields, como um argumento, assim, como uma propriedade de classe, no caso, né? A gente vai chegar nesse algoritmo de callback. E a mesma coisa para o nosso isMainButtonSend. O contexto de atualização é o mesmo. É só esse botão aqui, é só o botão do item que está sendo removido, esse ou qualquer outro. Certo? Então, só o rótulo do item que está sendo removido que vai ter que mudar. Né? Vai ser removendo, vai voltar a se remover, se falhar lá no back-end web. Entendeu? Então, é outro algoritmo que vai vir lá do adapter. Ok? Porque ele está intrinsecamente ligado com cada item, em específico, no caso. Ok? Então, show de bola. Feito isso daqui, podemos ir para o nosso algoritmo de callbacks, que vai permitir, né? Deixa eu vir aqui no nosso roteiro. É exatamente aqui, ó. Que vai permitir aí a nossa atualização, correto? De cada item, sem ter problemas aí de, enfim, ter que tentar acessar view holder. Não tenta acessar view holder, adapter position, esse tipo de coisa não. Aí você vai ter problema de exceção se o usuário rotacionar, né? Rotacionar não. Se ele rolar a lista, por exemplo, você certamente vai ter exceção. Então a gente vai trabalhar com callback, que fica tudo salvo em objeto, e a gente consegue deletar qualquer item sem nenhum problema de exceção. Vou criar aqui primeiro, vou criar um método logo, vou criar aqui, ó. Tem que ser aqui em config credit cards list fragment from callback to update item, ok? Show de bola. E aí, como parâmetro, nós vamos ter entrando aqui
Deixa eu colocar aqui as propriedades primeiro. var callback, vou colocar utilizando o nome do método, ok? Block fields, e aí a definição do tipo, vou colocar logo, a definição vai ser uma função que tem como parâmetro de entrada um boolean, e a saída vai ser um unit, que é o equivalente ao nosso void aqui no Kotlin, ok? var, perdão, deixa eu colocar aqui, aqui foi a definição de tipo, e aí o valor que uma função vazia entrando, certo? Eu já vou iniciar com um valor, ok? Callback, block fields, lembrando, aqui você coloca os parâmetros de entrada da função que está sendo aguardada, e aqui o tipo da saída. O nosso tipo é unit, não vai ter saída nenhuma, e a entrada vai ser só o boolean, que basicamente vai ser o boolean desses dois métodos aqui. Ó. No caso aqui do block fields, tem um boolean entrando, né, e esse boolean vai ser passado para essa função que vai ser passada como callback, e aí lá dentro vai ter o algoritmo que vai responder de acordo com o boolean enviado. Quando a gente chegar lá nessa parte desse algoritmo, você vai entender melhor esse boolean e essa definição aqui também. Esse daqui você já entende por causa das aulas anteriores. Mas esse daqui você pode estar boiando. Quando chegar lá mais pra frente na definição do callback, do algoritmo do callback, você vai entender melhor. Não vou pegar o is agora, vou pegar só o main button sending, tá? Show de bola. E vai ter aqui, ó, callback remove item. Ok? Show de bola. Vem aqui, eu vou usar quase esses mesmos rótulos, ok? Vou aproveitar aqui, vou colocar só block fields. Eu vou colocar mais dois. Vamos vir aqui de main button send também. Vou colocar o m. E aí, remove item. Show de bola. E agora passar para cá, para esses camaradas aqui. Copiar os três. Colocar cada um aqui. Block fields. Main button. E aí o nosso remove item. Deixa eu colocar esses camaradas melhor posicionados lá em cima, como eu gosto de fazer com as classes que eu crio. Mesmo sendo fragmento, atividade, enfim, acho que aqui fica melhor. O método pode deixar aqui mesmo. Tá vendo que o método é de acesso público, certo? E aí eu quero que esse código aqui acesse o objeto dessa classe aqui acesse esse camarada aqui. E para isso a gente vai ter que passar esse fragmento como parâmetro aqui. E antes de fazer isso, só uma atualização, né? Eu mantive list aqui, eu já falei que vai ter remoção. E aqui no nosso credit card, no nosso credit card database, é mutable list. Então vamos atualizar aqui, ó. Aqui é mutable list também, tá? Show de bola, já vou colocar aqui, ó, quase com a mesma configuração para diminuir o escopo de acesso. Vou colocar fragment, ok? E eu vou colocar em específico, para não precisar de trabalhar com cast, config credit card list, é isso aí, só que é o fragmento, ok? Show de bola. E eu vou ter que atualizar aqui. Acabou que a gente não colocou o código aqui de inicialização, acabei pulando essa parte, né? Os códigos que iam entrar aqui, ó. Então, antes de continuar com essa parte de callback, falta o código de inicialização do nosso recycle view e também um código importante que eu vou chamar primeiro. Vou vir aqui em form fragment, lembrando que o nosso fragmento aqui é de formulário de lista e ele precisa daquela invocação do método que vai deixar o layout preparado para receber, né? O layout container preparado para receber o layout de lista. Então, ó, update form to full free screen. Vou voltar aqui, vai ser exatamente aqui que ele vai ser invocado. E falta o recycle view, cara, eu pulei essa parte, né? Tá fazendo vídeo aí, ó, enfim. E tem vários lugares aqui onde tem recycle view, vários não, né? Pelo menos um, que é esse camarada aqui, ó. Perdão, aqui tem account series items adapter, account series activity. Aqui tem um algoritmo de configuração de recycle view. Vou pegar aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar aqui, vou colocar ele logo abaixo do que mesmo. Certo? Deixa ele copiar tudo. Aqui vai ser outro vai ser o RV, credit cards. Esse camarada continua. Esse camarada continua também. Aqui é activity. Certo?
Divider pode sair fora, a gente não vai estar utilizando o divider. A gente vai estar trabalhando com o card view. Divider não vai ser necessário, aqui vai ser atualizado também. Aqui vai ser o nosso config, credit cards list itens adapter, ok? E aqui vai ser o nosso, deixa eu tirar esse this, tirar tudo aqui, né? Credit cards database, get items, certo? Aqui está faltando um fragmento, que é o this, que a gente acabou de definir lá o novo construtor. Deixa eu fechar aqui. Show de bola, está respeitando isso daqui agora. Beleza? Bom, falta invocar esse cara em algum lugar e vai ser logo abaixo aqui. O cycle view configurado para ser invocado. Show de bola.